Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, do versículo 16 em diante. O assunto da palavra de hoje é o Atalaia de Israel. Glória a Deus. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é o vigia. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu no seu pecado, morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale. Eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor: Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Glória a Deus. Então aqui no final o Senhor adverte: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Então não seja uma casa rebelde, aceite a palavra de Deus, receba a palavra de Deus, porque o Senhor aqui dá o exemplo sobre o atalaia. O atalaia é aquele que vê vir o mal e avisa o povo, avisa o seu povo. E o Senhor manda avisar você. A palavra está chegando até você. A palavra, os conselhos, o aviso para que se apegue à palavra de Deus, porque a morte é certa. No final, o Senhor vai prestar contas com todos, e será separado aqueles que obedeceram a palavra de Deus à direita do Senhor Jesus na sua vinda, e aqueles que não fizeram caso da palavra à sua esquerda. Então, pense na sua vida eterna, na vida espiritual. Pense no bem que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. O Senhor morreu numa cruz, um duro sofrimento, deixou a glória dele para vir aqui na semelhança do homem carnal, para receber somente a ingratidão do povo. Passou tristeza, dor, agonia, uma tristeza profunda, que o Senhor, quando foi orar, o sangue dele, de tanta agonia que ele passou na véspera de ser preso, o Senhor, o sangue dele se transformou em sangue, o suor dele se transformou em sangue,
e o Senhor sofreu amargamente na oração, pediu a Deus até que, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas já completou em seguida, mas todavia seja feita a tua vontade, ó Pai. Aleluia. Enfrentou todo aquele sofrimento por você, por mim, por todos nós que estamos sobre a terra. Então, aqui fala sobre o atalaia de Israel, sobre a responsabilidade do atalaia, do vigia, daquele que conhece a palavra de Deus e sabe o que está para vir. Esse tem que avisar as pessoas. Você está sendo avisado neste momento do que está para acontecer no mundo. O Senhor vai se manifestar e vai salvar e levar para si aqueles que lhe são queridos, aquele que fizer a sua vontade na terra, aquele que fizer pouco caso na palavra de Deus, o Senhor não levará para si, mas certamente perecerão no dia do juízo, do julgamento, por ter desprezado todo o trabalho, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, dando a si mesmo para resgate de nós, de todos nós, para aquele que crer. Portanto, creia na palavra de Deus e seja livre da condenação e viva com a esperança da vida eterna. Não despreze a palavra de Deus. Leia a palavra, busque, ore a Deus, clame ao Senhor pela guia, pela compreensão da palavra. Se você lê, mas não compreende, você pedindo a Deus, Ele está pronto para te atender, para te dar conhecimento, para te dar luz da palavra, para você passar a entender, a compreender os preceitos de Deus, porque o Senhor estabeleceu preceitos, uma doutrina, para que nós andemos nela, andemos na palavra. A palavra é uma doutrina, ela é uma fonte de inspiração e de virtude, de conselhos, de repreensões, de guia, é a perfeita guia da nossa fé. É o pão celestial para todo aquele que crê, porque ela nos alimenta, ela nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para a caminhada. Então fala sobre o atalaia de Israel. Se ele vir o mal e não comunicar o seu povo, será requerido, e o povo sofrer aquele dano que está para vir, e ele não avisar o povo, o Senhor requererá dele, do atalaia. Então, certamente ele morrerá, ele perecerá. Mas se ele vir o mal e ele anuncia para o povo a palavra, os conselhos, e as pessoas não se arrependerem, não houver conversão na sua vida, essas pessoas mesmo perecerão, como está escrito aqui, elas morrerão, elas sofrerão os danos da segunda morte, porque a palavra diz, aquele que guarda a palavra de Deus, os seus conselhos, a sua doutrina e a fé, nesses não terá poder a segunda morte, porque na vinda do Senhor Jesus Cristo, na glória, no final, no último dia, o Senhor separará à sua direita aqueles que fizeram a sua vontade, que entenderam, que compreenderam, que buscaram a salvação pela fé no poder de Deus em Jesus Cristo. À sua direita o Senhor separará e levará consigo para a glória. Mas os demais sofrerão, os outros que não tiveram essa sorte, que não deram crédito à palavra, à pregação, ao Evangelho de Jesus Cristo, aos conselhos, às advertências, à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, esses sofrerão os danos da segunda morte. Então, busque com fé, leia a palavra de Deus, para que você esteja junto com o Senhor, para que onde o Senhor estiver, você esteja também na glória de Deus, uma vida eterna, sem tristeza, sem dor, sem preocupação,
Só alegria, sem canseira, sem trabalho árduo, sem nada. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, tem uma grande responsabilidade sobre o vigia, sobre o atalaia, aquele que anuncia a palavra de Deus na igreja, aquele que ministra, aquele que tem que orientar o povo. Esse está posto como um atalaia. Se ele não orienta, se ele não prega, se ele não adverte as pessoas sobre o pecado, sobre a morte, sobre o pecado, certamente será requerido dele também. A pessoa vai perecer, mas o atalaia também vai perecer junto. Porque a pessoa não se livra da condenação caso ela não seja avisada pelo atalaia. O atalaia pode errar por não te advertir, mas você também comete falhas e pecado por não procurar o conhecimento. Você não será tido como inocente por andar nessa inércia, por não ter vontade, por não ter ânimo de buscar as coisas de Deus. Certamente perecerá pelo pecado, pela morte eterna, por não buscar o conhecimento, por ouvir, porque todos sabem que tem a palavra de Deus, que tem os conselhos de Deus, a Bíblia Sagrada, mas não se esforçam, não conseguem buscar o conhecimento daquilo que é de Deus, que está na palavra de Deus. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então, todo homem que viu a glória de Deus, eles não tiveram força, como lá em Daniel também, que viu o anjo de Deus, apareceu para ele caiu sobre o seu rosto em terra, não houve força no seu corpo para suportar aquela glória que foi vista. E aqui também o profeta Ezequiel, ele levantou, saiu ao vale e viu a glória do Senhor, mas não teve força em si, e o seu corpo pereceu ali, caiu sem força, ele caiu sobre o seu rosto. Mas depois o Senhor dá força e a pessoa se levanta com mais aquela glória entra no seu coração, na sua mente, e ele se anima mais ainda do que estava. Glória a Deus. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Ou seja, entra na tua casa, fecha as portas, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. Então o Senhor já avisou ele para não sair no meio daquele povo, que eles iriam pegar ele e amarrar ele. E eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda. Naquele momento, tem um momento também do profeta ficar quieto para não falar. Tem pessoas que não são dignas que o profeta os repreenda, porque são homens duros, são pessoas ignorantes, que se falar da palavra de Deus, eles se aborrecem, e aqui nesse momento eles até iriam pegar o profeta e amarrar o profeta. Mas o Senhor Deus falou para ele ficar dentro de casa naquele momento. Porque casa rebelde são eles. Os rebeldes sabem que tem a palavra de Deus, não se aplicam nela e não buscam, e se for falar com ele, eles se rebelam contra as pessoas que anunciam a salvação por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca. Mas quando o Senhor mandar também, como hoje, o Senhor mandou falar, o Senhor pôs o assunto e está chegando até você esta palavra sobre a responsabilidade. Glória a Deus! Assim diz o Senhor: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Leia novamente. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus seja louvado. Amém.
Glória a Deus. Aleluia.